O que é uma paixão? Uma paixão é aquilo que afeta o corpo, muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de fazer tudo. A paixão é aquilo que leva você, que rege você, rege as suas ações. A raiva, por exemplo, é uma paixão. Um sujeito, quando ele está tomado de raiva, ele muda a forma de agir. E se essa raiva evoluir, ela pode virar uma ira e uma cólera. Ciúme também é uma paixão. Avareza é uma paixão. Ódio vem ser uma paixão. A melancolia é uma paixão. A paixão, ela afeta tanto, com tanta intensidade um sujeito, que ele pode perder até a própria cognição. O Sr. Kim, no filme Parasita, por exemplo, ele passa por várias etapas e paixões diferentes, até o momento final, quando ele mata um sujeito, um outro personagem, e quando ele termina essa ação, ela tem um impacto tão forte na emoção do personagem que ele perde a cognição. Então ele fecha os olhos, assim, ele tenta retomar novamente o curso, né? Porque há uma interrupção, há uma descontinuidade da percepção do sujeito quando uma emoção afeta ele muito forte. Como é que um sujeito é afetado pelo ódio? Como é que ele muda o corpo? Então é muito importante a gente identificar, principalmente porque o nosso trabalho da semiótica das paixões está sendo voltado para a construção de sujeito e com isso construção de personagens, para a gente desenvolver ou entender uma narrativa perfeita. Você só vai entender o que Proust escreve se você entender quais são as personalidades dos seus personagens. Se você não entender a origem, a razão das personalidades dos personagens que estão ali naquela obra, a história da obra ela nem existe. Busca do Tempo Perdido, do Proust, ele é essencialmente só personagem. E é só o sensível dos personagens. Então, na arte, na vida, em vários lugares, as personalidades, a paixão, aquilo que afeta os sujeitos, vai sensibilizar o seu discurso. Vai sensibilizar a pessoa mesmo, o sujeito em si, o corpo sente. Fica um corpo sensível e sensibiliza o seu discurso, também sensibiliza o que está em volta. As paixões vêm sendo estudadas há muitos anos no campo da filosofia, porque ninguém sabe direito como uma paixão afeta uma pessoa. E normalmente o próprio sujeito não percebe as paixões. O brasileiro tem grande dificuldade de saber que paixão ele está sendo afetado, sendo que ele também tem paixão. Isso reflete no cinema, reflete nas nossas novelas. As novelas no Brasil, por exemplo, elas não fazem isso que a gente está falando aqui. Os personagens de novela no Brasil não têm as paixões. Tudo é louco, todo mundo grita, tudo é uma loucura, os personagens terminam na loucura. Ela trabalha com o personagem sem conhecer a verdade como se fosse a verdade. Nós não sabemos no Brasil fazer uma jornada de descoberta da verdade dos nossos personagens. Além da ciência das paixões ser muito interessante para o estudo do sujeito, essa ciência das paixões ela nasceu junto com a semiótica narrativa. Quem estabeleceu uma ciência mais exata, mais próxima do estudo das paixões foi um sujeito chamado Greimmar. Greimmar foi um linguista, ele desenvolveu isso na França, foi muito recente o estudo, a gente está evoluindo agora, ele estudou poucas paixões, eu estou estudando mais. A semiótica das paixões, ela vem com um aspecto teórico e um esquema teórico também para a gente poder examinar a força e a intensidade dessas paixões nos personagens, nos sujeitos. As paixões, elas não são só paixões em si, elas são paixões tensivas. Uma paixão é mais forte que a outra, ela afeta diferente, então elas têm intensidades diferentes. A cólera, por exemplo, é uma paixão curta, rápida, o sujeito sobe rapidamente, o seu corpo praticamente incendeia e ela vai embora rapidamente também. O ódio é uma paixão adquirida. Eu tenho raiva de uma pessoa porque ela me fez alguma coisa. Se eu me vingar dessa pessoa, eu vou acabar o ódio que eu sinto por ela. Já a melancolia, não. A paixão da melancolia, ela é endógena, ela nasce com a pessoa e a pessoa vai viver com ela a vida inteira sendo afetada pela melancolia. A forma, às vezes, como a gente vê o melancólico, além do desejo de morte que o melancólico tem, é diferente, por exemplo, da cólera, da raiva, das paixões que exige uma presença corpórea muito forte, uma intensidade muito forte. A semiótica achou o seu aspecto teórico, assim como Lacan achou o simbólico, imaginário e o real, para poder estabelecer a sua base teórica da psicanálise. A semiótica das paixões também tem o seu arquétipo teórico, que é chamado de simulacro existencial. Como é que eu vou identificar paixões? Como é que eu vou estudar as paixões de um sujeito, de um personagem? Como é que eu vou entender essas paixões dentro de uma narrativa, dentro de um filme, dentro de um livro? Como é que eu vou absorver melhor uma narrativa? Como que eu vou entender melhor um livro e um filme que tem densidade? Ou entender melhor uma pessoa que está sofrendo, porque paixão é sofrimento. Então nós temos um esquema chamado de simulacro existencial, que ele se baseia no chamado quadrado semiótico. A semiótica nasceu com esse famoso quadrado onde você
trabalha as camadas mais profundas e densas do percurso narrativo, gerativo das paixões. Ela é a camada mais profunda do discurso. Eu vou explicar para vocês o que é um quadrado semiótico, para a gente entender como é que funciona uma paixão e o que é esse simulacro existencial que o sujeito cria na cabeça, que Lacan viu no pensamento, né? Em algum lugar se cria esse imaginário, esse simbólico, esse real, e na semiótica das paixões a gente chama de virtualizado, atualizado, realizado e potencializado. Em vez de ter 3 funções que nem a Lacan tem, nós temos 4 funções. Nós temos um sujeito virtual, um sujeito que só tem um querer, por exemplo. Quando ele está começando uma narrativa, ele está querendo as coisas, ele só tem uma virtualidade porque ele não tem, às vezes, nem saber e nem poder para realizar aquele querer. A gente chama esse sujeito de virtual, porque dentro do simulacro dele, ele já projeta para ele o imaginário daquilo que ele poderia ter. Dentro do simulacro existencial de um sujeito, ele antecipa, quando ele quer, o virtual, alguma coisa para se realizar. Ele já começa a fantasiar uma realização. Então o quadrado semiótico é assim. Por que quadrado? Então porque eu tenho um virtual aqui, eu tenho um real aqui. Eu tenho um querer e eu tenho um poder ser. Um querer fazer. E no final desse outro lado aqui eu tenho um realizado, um sujeito que tem poder e se realizou. Como é quadrado, eu tenho mais 2 funções aqui embaixo. Eu vou formar virtual e real, e aqui eu vou formar atual e potencial. Aí eu formo quadrado, porque um sujeito, ele não sai de um virtual e vai direto para se realizar. A gente só se realiza desse jeito na fantasia, só no simulacro existencial. Um sujeito se realiza sem se realizar de fato, sem ter poder. Então eu tenho um sujeito virtual que quer, eu tenho um sujeito real que pode e sabe fazer e sabe ser. Eu tenho um sujeito virtual que quer ser e quer fazer. Eu tenho um sujeito realizado que pode ser e sabe ser. Aí, a atualização é uma fase antes da realização. Quando eu saio de uma virtualização, eu preciso me atualizar esse querer. Normalmente, num filme, é uma passagem de um ato ao outro. Em Parasita, por exemplo, a atualização se dá quando surge alguém no porão, que é o segundo ato, que existe uma pessoa escondida dentro do porão. Os assuntos passados, eles ganham outros aspectos, porque surge outra coisa, aquilo se atualiza. Você já sabe a verdade que estava escondida naquele primeiro ato, naquele querer. Então se chama atualização, que é a fase de adquirir saber, adquirir competência, né? E adquirir poder para se realizar. Você só se realiza se você souber se realizar. Então essa atualização que a gente põe aqui, né, abaixo do quadrado, é para um sujeito, antes dele se realizar, obter alguma coisa que possibilite essa realização. Mas aí o simulacro existencial serve para isso. O sujeito já projeta para ele uma realização. Se ele não tiver competência, se ele não conseguir saber e poder se realizar, esse outra ponta do quadrado aqui chamado da potência, ele fica na potência. Ao invés dele ser virtual e atual e depois potencial e realizar, não. Ele sai da virtualização e vai direto para a potencialização. O querer dele já joga ele para uma potência que ele imagina que é, e ele se realiza sem se realizar de fato. Em cada fase há uma questão linguística, que são os modos de existência. Cada virtual, real, atual e potencial, a gente coloca os modos que são verbais. O querer no virtual, né, eu só tenho um querer. Quando eu adquiro saber, eu entro numa fase de atualização, me atualiza aquele querer. O saber e o poder está ligado à realização. E a potencialização, o que vem ser? Vem ser o crer. Você se potencializa só crendo. Para eu me realizar, eu preciso saber realizar. Se eu não souber me realizar, eu não vou me realizar de fato. Então, essa é uma implicação, essa palavra, implicação. A outra palavra é concessão. É aquilo que quebra essa implicação. Então, eu não me realizo, mas eu creio que me realizo. É uma concessão da lógica. Aí eu crio só no meu simulacro existencial. Só lá eu crio essa fantasia de que eu posso sem poder. Por exemplo, uma das maneiras da gente enxergar a potência do crer com Deus. Deus é um simulacro muito forte que substitui uma realização, por exemplo, por uma potencialização. Então a gente precisa estudar as paixões porque afeta o sujeito no corpo e ela vai afetar a sua potência. Essa paixão vai se chocar com essa potência.
E a intensidade dessa potência, ela está relacionada, a intensidade da paixão, não da potência, a intensidade da paixão está relacionada com a potência que o personagem tem. Então o simulacro existencial, ele trabalha a potência. Quando a gente está estudando uma obra de arte, quando eu quero entender o livro, eu quero entender a trajetória de uma pessoa, eu vou perceber o nível de potência dela pelo nível de realização. Em Central do Brasil tem um simulacro existencial de uma senhora que adora. O Central do Brasil é muito rico, porque ele usa essa linguagem, né, do simulacro, que ela imagina que um caminhoneiro que ela encontra no caminho, que ela está levando o garoto para encontrar o pai no Nordeste, ela imagina que aquele caminhoneiro que ela encontra no caminho seria o pai dessa criança. Ela projeta um pai para a criança e projeta um marido para ela. E no caminhão ela começa a imaginar aquilo e chega no momento que ela vai se abrir para o motorista para dizer, olha, agora você vai ser meu marido e pai dessa criança. O marido foi embora e o simulacro dela se desmancha, porque ela criou um simulacro só em cima de um querer. Isso é o simulacro. Então, às vezes eu posso estar vendo o simulacro, e às vezes ele é difícil de ser percebido. Por exemplo, lá no Coringa, é uma melhor maneira da gente enxergar o que eu estou falando de simulacro existencial, porque eles utilizam desse esquema para mostrar esse simulacro do personagem. Então, no Coringa, ele cria uma namorada, que é a vizinha dele, uma moça muito bonita. E quase todo filme, ela é projetada como uma namorada perfeita para ele. A namorada aplaude o Coringa, a namorada faz tudo o que ele quer. Já que é simulacro, aquela figura ela aparece exatamente como é o querer dele. Quando ele perde a potência, que ele perde a mãe, o simulacro desaparece, aquela pessoa desaparece. A vizinha nem conhece ele, então é só para explicar o que é a potência de um simulacro e quando ele perde a potência. Eu estudo Game of Thrones, por exemplo, a Arya, ela tem um grande ódio e um desejo de vingança porque mataram os seus pais. Então ela gerou um simulacro, né? Um querer executar as pessoas que executaram seus pais. Então ela sai daquele querer e ela não vai achando que ela vai matar, já pular para uma realização, não. Ela vai se atualizar, o que ela vai aprender a matar. A Arya é pequenininha, né? É uma menina e ela tem uma espadinha pequenininha, então ela tem que ter uma atualização de saber e poder matar, senão ela não vai se realizar. Então ela simplesmente não entra num simulacro de eu sei matar porque eu sou pequena, não, ela se atualiza, por isso que dá certo o projeto dela de realização. O projeto de realização dela é tirar o ódio. Por que é importante a paixão? Porque a pessoa afetada pelo ódio, ela se torna uma pessoa cheia de ressentimento, ela perde praticamente a visão da vida. Se ela não tirar aquele ódio de dentro dela, ela não consegue aquela busca daquela perfeição que ela quer. Então toda jornada de um personagem é uma busca por uma perfeição. E essa busca por uma perfeição está no simulacro existencial dos personagens. A jornada diária não é matar os inimigos, como a gente falou no início, né, e como está na ação. A jornada diária é liquidar um ódio que ela sente. Entendeu? Essa é a diferença. Se você não estiver trabalhando dentro do simulacro existencial do personagem, você não sabe como é que vem esse ódio, como é que ele liquida, como é que ele nasce, como é que eu manipulo essa paixão, né? Fellini vem trabalhar com a melancolia, né? Você pega o 8,5, é a própria melancolia. A jornada do melancólico é a jornada de morte, que nem a melancolia de Lars von Trier. O sujeito da melancolia é afetado por um querer tirar a angústia, né? Ele sente muita angústia. Normalmente, como a melancolia não se liquida, igual o ódio eu posso liquidar, eu adquiri, a melancolia não é adquirida, né? Normalmente os personagens acabam às vezes se matando, como é o personagem do Fellini, do Lars von Trier. O planeta melancolia simboliza a morte para o personagem melancólico. Ele projeta aquele simulacro de potência de que aquele planeta mata ela, né? A Justine, melancolia. Ela tem um simulacro de desejo de morte que consegue se realizar com um planeta, algo que o cara inventou para poder mostrar como é que funciona esse simulacro existencial. Para eu entender uma narrativa, uma estética, a estética do personagem, eu estudo os simulacros existenciais, as paixões, mas os personagens também têm danos. A maioria dos personagens elas são movidos por danos ou danos passionais. Ou danos físicos, ou danos psicológicos. Às vezes, Parasita tem um garoto com dano psicológico muito forte. Ele tem problema para estudar, mas ele é inteligente. Mas ele tem um dano que é endógeno e a família dele toda é igual. É importante saber que famílias são muito parecidas. Isso tem a ver muito com o simulacro da família também, né? Assim, de que filhos e pais eles têm aparências, mesmo que eles sejam diferentes, né? É muito importante isso. Então você tem dentro de uma narrativa, dentro de uma estética, das paixões, do simulacro existencial, os efeitos dessas paixões e o efeito dos danos também. Geralmente a psicologia é fácil de detectar um trauma, alguma coisa assim que a pessoa tem, é um dano. Agora a passionalidade, essa é mais complexa. Vamos lá no livro,
que está aqui nesse site, Semiótica das Paixões, e comece a entender como é que funciona o simulacro existencial. Lá explica que o mais importante no simulacro existencial, para a gente entender esse funcionamento, é que no simulacro, quando eu crio essa potência, esse crer, uma hora ele quebra. No Coringa ele quebrou, então fica legal, uma hora a verdade aparece. O simulacro ele esconde uma verdade e, mais importante, o simulacro esconde a imperfeição. Todos nós somos imperfeitos porque sofremos. Só Deus não sofre porque não tem alma, por isso ele é perfeito. Fora de Deus, nem a natureza é perfeita, tudo é imperfeito. Então, nós criamos esse signo da perfeição, né? É muito interessante a forma como a gente criou. E quando ele quebra esse simulacro, ele só quebra com uma verdade. Eu explico também em outras aulas como é que WandaVision, que é uma série que é só um simulacro existencial de uma mulher, né? Que ela gera para si um marido e um filho, ela gera para si uma fantasia, ela cria um mundo com filhos perfeitos, marido perfeito. WandaVision é isso. É um simulacro existencial de uma mulher que tem um desejo muito forte e ela programa esse querer, ela sai de um querer para uma realização potencializada, falsa. E aí a verdade começa a aparecer e desmorona todo mundo, todo aquele universo de WandaVision. E os filhos vão embora, o marido vai embora, a verdade aparece e quebra-se o simulacro com a verdade. A parte mais importante do simulacro é como ele é quebrado. Porque todo sujeito faz simulacro, óbvio. Nós vivemos num simulacro. O tempo inteiro a gente está construindo simulacro. Todas as narrativas são boas, porque todas as narrativas no final, principalmente a narrativa americana, europeia, do Irã, termina com a revelação de uma verdade que estava oculta em um simulacro. Se a gente pensar bem na estrutura profunda de um personagem, de uma história, vencer o simulacro é a nossa base para a gente entender essa complexidade da alma. A semiótica trouxe essa questão do estado de coisa para o estado de alma. O valor de uma grande obra mesmo, de um cineasta, de um escritor, é quando ele trata corretamente as paixões de seus personagens. É quando ele, intuitivamente, ele está trabalhando dentro desse simulacro existencial. Eu estou fazendo esse vídeo do simulacro existencial para que você comece a entender um princípio básico de uma nova ciência que vem para entender o ser humano. A semiótica das paixões ela só é importante porque ela entende você. Se ela não fosse bom para a humanidade, ela não teria ganhado toda a importância no mundo. E agora a gente está conseguindo dar um pouquinho mais de extensão a esse pensamento. Resumindo, o simulacro existencial, ele serve para a gente gerar o pensamento, né? E esse pensamento que a gente gera nele, a gente não gera nossas imperfeições, a gente encobre nossas perfeições, que é o nosso ser. O simulacro vem ser o nosso parecer, é aquilo que sai para fora, não o que fica lá dentro. Mas os acontecimentos, os objetos, eles vão te provocando, eles vão mudando o seu jeito de ser. Cada sujeito afetado por uma personalidade gera o seu simulacro de forma diferente. O simulacro existencial vem da imperfeição. É a nossa imperfeição que nos projeta para a busca de uma perfeição. As paixões vêm ser sofrimento. É a busca do não sofrimento que me projeta numa jornada de liquidação do que eu sinto. A recusa da verdade, a recusa das paixões vem em razão de que elas me fazem sofrer.